construções antigas, monumentos, igrejas, escolas, testemunhas de fatos que ficaram no passado, mas foram decisivos para a história de Parnaíba. Casarões onde viveram personagens importantes, gente que transformou ideais em realidade, deixando suas impressões no traçado urbanístico da cidade. Na Avenida Presidente Vargas, a Casa Inglesa é um símbolo da arquitetura da primeira metade do século XIX. Com uma fachada imponencial, as escadas íngremes em madeira nos levam à recepção com o busto do patriarca James Clark, um convite para apreciarmos cada detalhe da construção rústica e harmoniosa. Pulsando em significados, ela traduz um tema que para cidades históricas como Parnaíba deve ser mais discutido: a preservação patrimonial. Durante décadas, tudo foi preservado. São dezenas de utensílios e mobiliário em excelente conservação. Elementos que revelam o auge a que se chegou a economia local da época. Hoje, funcionando como uma pousada histórica, é um dos pontos mais admirados pelos turistas dos diversos lugares do mundo. Um trabalho de conservação que requer muito sacrifício, mas acima de tudo, prazer pela memória. Para mim não é um sacrifício, é um grande prazer, né? É um sonho que está sendo realizado, a verdade é essa, né? De mostrar a história, não só de uma família, mas de um ciclo, né? Importante, o ciclo da Carnaúba, e a história do Estado. Hoje nós estamos aqui, a Casa Inglesa já é cama e café, digamos, as pessoas se hospedam, elas dormem e tomam um café da manhã. Um café da manhã farto, né? Com bolos típicos, resgatando inclusive receitas antigas aqui da região. É isso que as pessoas estão procurando, né? O parnaibano tem que ter orgulho do que eles têm, do que eles vão ter para mostrar para o mundo. Não pensar, a Parnaíba foi a terra do que já teve. Não, já teve e vai ter de novo. Tem que ser positivo, persistente, insistente e não desistir. Um lugar realmente de se orgulhar, não só pela riqueza de objetos da cultura material. A Casa Inglesa hoje é um verdadeiro documento para a história e para a memória da cidade de Parnaíba, que confunde-se com a própria evolução da história do estado do Piauí. Olhando seus móveis e os seus objetos, é fácil perceber que os tempos hoje já são outros, mas que a conscientização para a sua conservação mantém viva a história de um povo. Herança que estará mais protegida a partir do dia 11 de setembro, quando todo esse acervo será oficialmente tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. Bom, a Casa Inglesa é tombamento federal, ela está fazendo parte vai ser um tombamento, na realidade, do Complexo de Parnaíba, de alguns casas, igrejas, etc. Ela é um conjunto arquitetônico que vai ser tombado. O tombamento oficial está sendo previsto até para uma data um pouco esdrúxula, 11 de setembro. Está previsto para ser oficializado o tombamento, mas na cidade do Rio, na sede do IPHAN, no Rio de Janeiro. Mas Parnaíba deverá ser decretada patrimônio nacional. Vocês imaginam isso para Parnaíba? O feedback que isso vai ter depois? Por isso que eu digo, já me chamaram até de louca por tombar a Casa Inglesa, né? Eu não sou louca, eu estou pensando num futuro. Então tem que ver uma visão de futuro. O fato deixa satisfeito o advogado e vice-presidente do Instituto Histórico, Geográfico e Genealógico de Parnaíba, Ailton Ponte, que desde 2004 aquece o tema, após o lançamento de seu livro O Tombamento Municipal e sua relevância para Parnaíba. O IPHAN, em setembro ou outubro, fará o tombamento em conjunto
do sítio histórico parnaibano. Então isso é uma grande coisa, já é um grande passo a nosso favor. E o que eu desejo é que a sociedade se irmane, se una como um todo, para que leve adiante essa proposta também do IPHAN. O tombamento, na verdade, nada mais é do que um ato administrativo, porque é um ato do poder público, municipal no caso, e que tem por objetivo salvaguardar o patrimônio histórico através da inscrição daquele bem no livro do tombo, a fim de que aquele mesmo bem não venha a ser descaracterizado em suas feições originais, porque aquele objeto, aquele bem patrimonial, ele passa a ter uma conotação coletiva, ele passa a ter interesse da coletividade, haja vista que ele contém um pouco ou muito da história local. O envolvimento do autor com o tema não é uma coisa apenas de estudioso. Ele também mantém uma história patrimonial familiar em comum. Destaque para as garrafas trazidas pelas embarcações alemãs, que aos olhos de historiadores são peças raras no Brasil, como também o gramofone, ladeado por um legítimo violino Stradivarius, e o piano Essenfelden, que já acompanhou Emilian Borba em sua passagem por Parnaíba. Símbolos e fatos que remontam nossa história. Outro curioso elemento é o mapa do Piauí, datado de 1828, traçado pelos navegadores alemães Spix e Martius, talvez o primeiro do estado, o qual Ailton detém como fiel depositário, vendo nisso tudo um estímulo para a educação e engrandecimento cultural. A nossa paixão pelo patrimônio histórico, na verdade, principiou através de nosso pai, né? Temístocles Ponte, era farmacêutico aqui, e então ele deixou para mim, seu filho mais novo, seu filho caçula, todo um gosto por preservar o patrimônio histórico aqui da família. E nós temos em nossa casa algumas coisas que remontam à história, o passado da cidade, enfim, coisas que também dizem respeito à nossa gente. A autoestima do cidadão depende do seu conhecimento identitário, quer dizer, a identidade da pessoa depende necessariamente de também se conhecer a sua história, o passado genealógico, inclusive, e também o passado da civilização de sua cidade, de seu país. A educação patrimonial é a tônica nesse processo de preservação do nosso patrimônio histórico, porque não adianta se falar em tombamento sem se saber o conceito, sem se conhecer, portanto, não adianta. Então, a educação vai servir de base para esse e para todo e qualquer outro propósito que se procure realizar numa sociedade. A memória a serviço de uma história que pode orientar caminhos futuros e ser exemplo para novas gerações.